Mas é uma frase que eu sempre ouvi e eu tomo para mim, que fala assim, toda vez que a sorte bateu na minha porta, ela me pegou trabalhando. Então, acho que é por aí, né? É claro que o fator sorte é importante, mas se você tiver de bobeira, a sorte não vai te ver, ela não vai te abraçar. Bem-vindos ao Vioral, a sua dose oral para histórias de executivos e empreendedores da saúde. Seja você um profissional da área, alguém apaixonado por inovação em saúde ou simplesmente amante de mentes brilhantes, você está no lugar certo. Siga-nos no Instagram, @Vioral, e explore mais em vioral.com.br. Fique agora com o PC, o seu anfitrião. Fala, ouvintes do Vioral! Olha só, hoje nós vamos falar com um executivo que tem como 3 habilidades fundamentais algo que eu acho bem interessante. Fazer o que fala, ser transparente, ético e justo. Com mais de 26 anos de experiência no mercado, ele já passou por L'Oréal, Bristol, GSK, pela Merck, pela Sul-Africana Aspen Pharma e hoje está no Grupo Lupin, na Med Química. Ele vai contar um pouquinho disso para nós, então temos o prazer de receber aqui Alexandre França. Alexandre, prazer tê-lo aqui no Vioral. Oi, Paulo. Muito obrigado. Prazer é todo meu. E super grato pelo convite. Prazerzaço. Imagina. A honra é nossa. Alexandre, eu queria começar por aí. É um ano hoje que o Grupo Lupin, a Med Química, celebra 49 anos. Quero parabenizar já para iniciar, mas me explica um pouquinho. Grupo Lupin, Med Química, para quem não conhece. A Med Química faz parte do Grupo Lupin. Me explica quem é o Grupo Lupin, quem que é a Med Química Indústria Farmacêutica para quem está nos ouvindo. O Grupo Lupin é um dos maiores grupos indianos do setor farmacêutico. A grande especialidade deles é fazer medicamentos genéricos, ou seja, eles são excepcionais copiadores. O Grupo Lupin ele espera a patente de um determinado medicamento vencer e aí faz essa cópia de alta qualidade com preços mais acessíveis para as populações dos países onde ele está presente. O Brasil, ele é o quinto, está entre o quinto e o sexto maior mercado farmacêutico do mundo. Ou seja, significa que toda grande multinacional quer estar aqui. E a maneira mais fácil de uma multinacional farmacêutica chegar no Brasil é comprando uma empresa local. Porque você já tem um CNPJ, você já tem bases estabelecidas, fábrica, na maioria das vezes. E aí, em 2015, a Lupin comprou a Med Química, que era uma empresa tradicionalmente brasileira, familiar, criada no estado de Minas Gerais, já estava no mercado há muito tempo, um portfólio parecido com o da Lupin no mundo, ou seja, genéricos e similares na sua maior parte. Então a Lupin viu que tinha match, deu match nesse papo, e aí em 2015 ela adquiriu a Med Química. Então, desde 2015, nós somos sim uma subsidiária da Lupin indiana. Porém, a Lupin tem uma outra característica, diferente um pouco de outras multinacionais. Quando ela adquire uma empresa tradicional naquele determinado país, ela costuma manter o nome. É assim no México, ela adquiriu a Green lá, que era uma empresa tradicional de oftalmologia, manteve o nome, e no Brasil não foi diferente. A gente mantém o nome Med Química, claro, sempre fazendo uma lembrança, uma menção à nossa matriz, que é a Lupin. Pô, que excelente! Alexandre, que história maravilhosa. Você já tinha trabalhado com essa cultura indiana antes? Como está sendo? Nós estamos falando aí do país mais populoso do mundo. Não só isso, mas quando a gente olha as multinacionais de outros setores, é um país que tem exportado muitos executivos aqui para o Brasil, porque eles são referência no mercado, tem um estudo e uma graduação muito boa. Como tem sido para você essa experiência? Um aprendizado tremendo, Paulo. Nunca tinha trabalhado diretamente com indianos. Nas antigas empresas, eu já tinha me relacionado como parceiro, como você falou, os indianos são super fortes em vários segmentos, e no setor farmacêutico não é diferente. Eu acho que é uma troca muito boa, porque você aprende muito com uma cultura que é bastante focada no que faz. É um país que investiu muito em educação e em tecnologia nos últimos 30 anos, então deu um salto tremendo. A gente viu recentemente aí, a Índia chegou à Lua, com uma espaçonave, enfim, é um dos países que está na ponta de tecnologia espacial, é um dos países que está na ponta de tecnologia farmacêutica. Então, para nós, tem sido um aprendizado. Claro que tem sempre um equilíbrio, Não dá para ser
totalmente indiano no Brasil, assim como não dá para ser totalmente brasileiro na Índia. É importante a gente tentar fazer esse mix. Então, é sempre aquele desafio de buscar o melhor de cada cultura e fazer a nossa receitinha doméstica para ter sucesso. Mas é legal, é bacana, eu gosto pra caramba de trabalhar. Alexandre, eu adoro conversar com todo mundo que atinge, a gente diz aí, um cargo de alta gestão. Eu acho muito interessante. Você tem uma coisa que eu achei sensacional na hora que eu tava lendo. Você começou lá na tua carreira, lá numa rede de fast food, e de repente você sai da rede de fast food e vai parar no setor de saúde. Eu queria que você me contasse um pouquinho que lições que você foi tendo. Você passou, como a gente contou aqui no início, por diversas outras empresas. Me conta um pouquinho dessas lições que te moldaram. Eu quero saber assim, o que molda uma pessoa a chegar no nível mais alto de uma indústria farmacêutica? O que te ajudou para as pessoas que estão aspirando também a atingir um cargo de General Manager, de CEO? Como é que se molda para ser CEO? Era algo que você tinha na cabeça, Alexandre? Nunca, jamais. Eu costumo dizer que eu não posso reclamar mais da vida, assim, porque eu acho que a vida me deu muito mais do que eu dei para ela. Assim. Ela foi muito generosa comigo. E realmente, eu comecei, né, atendente de lanchonete, de McDonald's mesmo, aquela bonezinho, fazendo hambúrguer, lavando banheiro, atendendo as pessoas. Eu comecei ali, primeiro como todo jovem adulto, né, eu estava na faculdade, você quer uma grana para parar de dar o grito de independência do pai, né, da mãe, enfim, você quer um dinheirinho para poder sair, esse negócio todo, e eu comecei. Mas o McDonald's, ele me ensinou muitas coisas, porque naquela época, eu não sei como é hoje, enfim, estamos falando aí de quase 30 anos de diferença, mas o McDonald's era uma empresa extremamente focada em treinamento e em padrões, ou seja, isso pode ser traduzido por disciplina, que a gente até pode falar um pouquinho mais para frente, mas é um dos valores mais importantes que eu tenho. Então, enfim, naquela época, você quando ia para a chapa fazer hambúrguer, você tinha sempre um treinador do lado. E ao fazer um hambúrguer, você tem 2 minutos, vira a carne, 2 minutos e 45, salga ela, 2 minutos e 59, vira a carne de novo, enfim, tudo muito marcado, tudo muito certinho. Isso é muito importante, Paulo, eu acho que isso é muito importante na carreira da gente, a disciplina, porque quando a gente acorda, seja final de semana, ou seja o dia de trabalho, você programa na sua cabeça, né? Cada um tem o seu jeito, mas você programa, como é que é meu dia? Mesmo no final de semana, se você disser, hoje eu não quero fazer nada, é um planejamento. Você já planejou não fazer nada. Sim. Então, na vida profissional, eu acho que uma das primeiras coisas que todo mundo tem que começar a entender é planejar. E aí pode ser da forma como se sentir mais à vontade. Os mais tradicionais com caneta e papel, os mais próximos de tecnologia faz no celular mesmo, faz no tablet. Mas o importante é que você tenha uma ideia muito clara de como vai ser o seu dia. Para quê? Para que na pior das hipóteses você chegue no final do dia e tenha aquela satisfação, caramba, tudo que eu planejei eu consegui fazer. Ou 80% do que eu planejei eu consegui fazer. Então eu acho que disciplina e planejamento é muito, muito, muito importante. Agora, é óbvio que existe uma série de outros fatores que fazem um bom profissional ser bem-sucedido. Eu acho que outro fundamental é estudar. Estudar sempre, cara. Acho que até no nosso último dia de vida, a gente vai ter alguma coisa para estudar, para aprender. Né? Então, eu acho isso muito importante. Caraca, eu não gosto de fazer cursos, ou eu não tenho grana para fazer cursos. Não tem problema. Primeiro que a internet hoje oferece um monte de coisa de graça. Não é desculpa, né? Não é desculpa. Ou então lê livros. Tem tantos livros legais, sabe, que agregam. Então, eu acho que depois de disciplina, estudo é muito importante. E, obviamente, você tem a questão da barra alta, né, do comprometimento. Você tem que estar sempre se dedicando a fazer o melhor. E não é ser melhor que Joãozinho ou Maria. É ser melhor que você mesmo no dia anterior. Né? Então, eu na terça eu quero ser melhor que eu na segunda-feira. E na quarta eu quero ser melhor que na terça. Eu acho que é por aí. Né? A gente ter essa noção de estar sempre entregando o nosso máximo. Que às vezes pode não ser suficiente. Mas aí, cara, tá fora do seu controle. O que está dentro do seu controle, o que é inegociável, é a sua dedicação máxima no que você está fazendo ali. Né? E eu acho isso também muito, muito, muito importante. E claro, tem uma quarta perninha nesses fatores aí, que posso resumir, questão sorte mesmo. E essa aí ninguém consegue controlar.
Né? E porque, pô, Alexandre, a sorte faz a gente estar lá em cima? Não, sozinho não, mas às vezes ela ajuda, é você estar no lugar certo, com as pessoas certas. Eu conheço um monte de gente que é melhor do que eu até, que tem uma história mais bonita e, infelizmente, às vezes não teve a sorte que eu tive de ter bons chefes, de estar no lugar certo quando precisaram do meu trabalho. Né? Então, acho que todos esses fatores. Eu não lembro, a internet diz que é Salvador Dalí, a gente nunca sabe quem fala essas frases realmente, né? Mas é uma frase que eu sempre ouvi e eu tomo para mim, que fala assim, toda vez que a sorte bateu na minha porta, ela me pegou trabalhando. Então, acho que é por aí, né? É claro que o fator sorte é importante, mas se você tiver de bobeira, a sorte não vai te ver, ela não vai te abraçar. Uhum. Então, acho que tudo isso, disciplina, dedicação, conhecimento, né, sorte, treinamento, acho que isso é a receita para dar certo. Obviamente, não é receita certa, né? Mas eu acho que está bem encaminhado se a gente conseguir seguir esses princípios. Uhum. Ô, Fran, você falou que aprendeu aí, teve bons líderes, né? A gente aprende mais com bons líderes, com os maus líderes aprendendo o que não fazer? Eu acho que com os bons líderes, porque muitas vezes o mau líder, claro que tem ensinamentos aí também, exatamente como você falou, de não ter como espelho. Sim. Mas quando a gente está aberto e a gente está feliz, a gente absorve muito mais. Né? Então, quando você tem um mau líder, existe o risco de você rejeitar tanto esse mau líder, nem absorver as coisas que te ensinam a não repetir, você não vai conseguir, porque você criou uma barreira de rejeição tão grande para essa pessoa que ela te cega até em saber o que você não deve fazer. Então, eu acho que um bom líder sempre ensina mais. Agora, a vida ensina sempre, né? Sim. Na felicidade e na tristeza. Eu acho que a gente deve abraçar as duas situações, sempre. Nunca rejeitar, nunca fugir, até porque ambas são passageiras, Paulo. A felicidade vai passar, os grandes momentos vão passar e os péssimos momentos vão passar também, né? Na vida pessoal e na vida profissional. Sem dúvida. Mas respondendo sua pergunta, 1000 vezes aprender com um bom líder. Eu acho que deixa muito mais coisa. Gestão de talentos é uma coisa que a gente discute muito aqui, Alexandre. Nós estamos vivendo um momento na indústria farmacêutica que está tendo uma série de discussões em relação ao físico e digital. Então a gente está discutindo qual que é a melhor maneira de se trabalhar, total remoto, não remoto, faz meio a meio, não faz meio a meio. A gente está discutindo qual que é o novo papel da relação da indústria com os profissionais de saúde, com as instituições, com o público, com o privado. Ou seja, a gente está vivendo um momento de novas gerações entrando no mercado de trabalho. Você deve estar percebendo isso, que a gente está trabalhando com um mercado de trabalho com diversas gerações. Como é que você faz isso dentro da Medquímica, Alexandre? Como é que você nutre talentos para que a gente não perca talentos, para que eles fiquem, para que eles entendam o propósito da empresa? Como é que você gere isso nessa diversidade que a gente está vivendo hoje? Olha, se eu te disser que eu tenho 100% de certeza na resposta, vai ser uma mentira deslavada, porque lidar com pessoas é um aprendizado diário, né? Enfim, vamos lá, a gente tem família, esposas, filhos, namorada, irmão, e nunca em 365 dias essas pessoas são iguais, concorda? Às vezes você tem um irmão e você acorda no final de semana, num dia, no sábado, ele tá de bom humor, no domingo ele tá de bom humor, com esposa, marido, filhos, é a mesmíssima coisa. E no trabalho também não é diferente, né? Então eu acho que o grande desafio do líder é saber extrair o melhor das equipes, das pessoas, naquele estado em que elas estão naquele momento. Porque é muito mais fácil um líder se adaptar à equipe do que a equipe se adaptar ao líder. Por quê? Porque simplesmente é uma pessoa que tem que se adaptar que 10, 15, 100, 400 pessoas têm que se adaptar àquela pessoa. Mas para a gente se adaptar, e aí vem outra característica muito importante da liderança, é conheça a sua equipe. Né? Eu acho que você tem que se aproximar muito das pessoas. Não precisa ser amigo íntimo, não precisa chamar para frequentar sua casa no final de semana, mas você precisa conhecer. Então eu acho que essa sensibilidade é papel do líder, né? É saber aonde colocar cada peça da equipe que elas vão render da melhor maneira. Ou seja, um cara que é bom de pessoas vai ter que trabalhar mais com pessoas. Um cara que é bom de números, dá as planilhas para ele e você vai montando. Eu costumo dar um exemplo sempre, tabuleiro de xadrez, né, para quem joga xadrez. Mas quando você começa o jogo de xadrez, cada peça tem o seu lugar certo. Você não arruma em cima do tabuleiro de qualquer lugar.
o bispo vai para um lugar, o peão vai para um lugar, o rei, a rainha, todo mundo começa naquela casa certa. Eu acho que uma equipe é a mesma coisa. O líder ele tem que saber exatamente onde montar as peças. Claro que ao longo do trabalho, ao longo dos projetos, desafios, elas vão se movimentando e a gente vai ajustando. Mas o grande papel do líder é poder extrair o máximo das pessoas naquele estado espírito que elas estão naquele dia. Porque mesmo que você tenha a sua equipe de janeiro a dezembro, essa equipe não é a mesma de janeiro a dezembro. Vai ter um dia que ela está mais aberta a desafio, vai ter um dia que ela está mais preguiçosa mesmo, vai ter um dia que ela não está afim de desafio. Então, a gente vai moldando os nossos trabalhos, os nossos... Lembra que eu falei lá do planejamento do dia, no início do nosso bate-papo? É isso aí, ó. Hoje dá para puxar essa equipe ao máximo. Hoje dá para deixar esses caras estressados. Não, hoje não dá. Hoje é melhor pegar leve, senão a galera vai refutar aí imediatamente. Sim. Eu acho que esse é o grande barato de liderar pessoas. Porque é um dia diferente do outro. Por mais que você esteja, sei lá, eu sou presidente há 15 anos. Cara, não tem dia igual ao outro. Isso é que é um grande barato, né? Cada dia é diferente. Cada dia você tem que se preparar de manhã cedo, ler o ambiente, entender como é que está aquela situação para planejar o seu dia. Alexandre, eu estava lendo também, aí até me corrige, mas estava lendo com um plano de lançar 56 novos produtos nos próximos 5 anos. É muita coisa. Me conta um pouquinho como é que está esse pensamento estratégico e o que a Med Química, onde que ela quer chegar, como que ela ser reconhecida. O que vocês estão visionando para que esse pipeline é um pipeline grande que vocês chegam? Sem dúvida nenhuma. A primeira coisa é o seguinte: o maior ativo de uma indústria farmacêutica é o seu portfólio, né? Você valoriza uma indústria farmacêutica pelos produtos que ela tem no seu portfólio ou que ela terá. Esse é o principal ponto. 56 produtos nos próximos 5 anos dá mais de 10 produtos por ano, né? E quase um produto por mês. É um desafio muito grande. Mas o que é isso? É porque durante muito tempo, desde a aquisição da Lupin até por volta de 2021, 2022, e aí a gente colocou pandemia, que atrapalhou bastante, a Med Química perdeu muito tempo, ou seja, ela não lançou tudo que tinha que lançar, né? E a gente tem, como eu falei, a nossa matriz, a Lupin, é uma coisa impressionante, é uma desenvolvedora de produtos absurda, talvez uma das maiores do mundo. Ela lança um produto por semana no mercado americano. Uau. Um produto por semana. Então, obviamente, eu ainda não estou almejando essa mesma média, mas se a gente lançar quase um produto por mês, sem dúvida nenhuma, eu acho que a gente consegue tirar esse atraso. E isso é mais importante ainda quando você é uma copiadora. Porque se você é uma inovadora, beleza, eu lanço 1, 2 produtos por ano, esses produtos estão protegidos aí pela patente por 10 anos. Mas uma copiadora não. Primeiro eu já entro no mercado, eu já não sou o primeiro. Da mesma forma como eu sou copiador, existem outras cópias no mercado, né, na questão de similar e de genérico. Então a gente tem que estar dinamizando o portfólio o tempo inteiro. Então esse é o desafio da Med Química no Brasil. Efetivamente ser uma empresa relevante no mercado brasileiro e que seja bastante colaboradora para a saúde da população brasileira. Hoje a gente é uma empresa de média para pequena. A gente quer realmente ser uma empresa relevante e para isso não tem jeito, Paulo. É lançar produto, é ter novidade com a maior frequência possível. Mas é desafiador. Mas, outra vez, se não tiver desafio, não sai de casa. Eu estou há 16 anos atuando aí na indústria farmacêutica. Algumas indústrias têm uma grande dificuldade de se assumirem copiadoras. Ficam brigando com seu institucional lá de não assumir claramente. Ela é uma copiadora, os profissionais de saúde sabem disso, o mercado sabe disso, mas elas não querem assumir. E eu vi que no posicionamento de vocês, não, você me falou aqui inúmeras vezes, vocês sabem o posicionamento de vocês, claro, sabem onde vocês querem estar. Eu queria que você contasse um pouquinho disso. Isso é uma coisa clara que o Grupo Lupin tem no mundo todo, é uma coisa sua aqui na Med Química que vocês estão assumindo. Me conta um pouquinho, que eu achei muito interessante essa clareza de vocês. É isso mesmo. Eu acho que você precisa se conhecer para ser melhor, né? Conheça a si mesmo e aí você consegue se desenvolver. Nas empresas é a mesma coisa. Então isso é, sim, uma característica da Lupin. Ela é uma grande copiadora, se assume como isso, né? Faz cópias com qualidade, com preços mais acessíveis. Eu não vou dizer nunca, jamais, mas eu acho muito difícil que você leia um dia num jornal, Lupin descobre a cura do câncer. Não é. O grande esforço das nossas pesquisas e desenvolvimento não estão na inovação de moléculas, estão na expansão dessas moléculas.
né? Sempre com qualidade e sempre visando a distribuição desses medicamentos para a maior parte das pessoas ao longo do mundo. E na Med Química é a mesma coisa. Primeiro que é a minha filosofia, né? Eu costumo ser extremamente transparente e, claro, não vou dizer... E você falou muito bem, quer dizer, os médicos sabem, não adianta, né? Sim. Se você tenta enganar classe médica, mercado, você está enganando assim mesmo. Sim. Ninguém vai comer essa história. Então, sim, a gente se assume como uma grande copiadora de medicamentos genéricos, desenvolvedora de medicamentos similares, até no segmento OTC, MIPs, né, medicamentos isentos de prescrição, a gente tem até um pouco de inovação, sim. Então, que isso já vai mostrando que a Lupin quer estar em todos os segmentos. Mas definitivamente, o nosso DNA, a nossa essência é ser uma grande e eficiente copiadora. Agora, você está construindo um case muito interessante aí, Alexandre, por quê? Era uma empresa que, na história, todo mundo sabe, vinha de uma situação financeira super difícil e você, na antemão, tirar essa empresa dessa situação financeira difícil e, ao mesmo tempo, vir com esse lançamento, um por mês, basicamente, que nem você está falando, porque isso mexe completamente com uma série de coisas, porque exige investimento, exige uma série de coisas por trás, porque go-to-marketing não é barato, fazer o lançamento de produtos não é fácil, chegar até o teu cliente não é fácil. Por que abraçar esse desafio, Alexandre Francis, assim, com a tua carreira, 26 anos? O que você enxergou para falar, eu quero esse desafio para mim, eu quero construir esse case para mim, tô dentro. Como é que tem sido isso? Sem dúvida nenhuma, o jeito que você descreveu pode ser traduzido em roubada, né? Mas não acho que seja, não. É desafiador, sim, mas é extremamente possível quando você faz toda uma análise da situação antes de começar quaisquer projetos, né? Então, a gente viu, sim, que uma empresa que passou por dificuldades, passa ainda dificuldades financeiras e existe restrição de caixa, mas, diferente de uma empresa brasileira que não tem com quem contar, a gente ainda tem a matriz, né, que acredita no projeto, acredita no país, acredita no mercado brasileiro e, sem dúvida nenhuma, vai nos apoiando. A contrapartida é o seguinte: Alexandre, a gente vai continuar apoiando você, mas mostra serviço aí. O que você vai fazer para que essa empresa se torne efetivamente confiável? E a gente, no início, a primeira coisa é você ajustar o tamanho da empresa ao orçamento. Sim. A coisa que mais derruba as empresas é quando você tem empresa num determinado tamanho e um orçamento que não fala para esse tamanho, né? É a famosa, aquela coisa que vale na vida pessoal também, enfim, você não pode gastar mais do que você recebe, né? Senão é uma bola de neve. Então a primeira coisa que a gente fez foi ajustar o orçamento para o tamanho da empresa, deixando de fazer coisas que não traziam valor, eliminando áreas ou processos que eram burocráticos e que também não agregavam nada. Então a gente deu uma pequena encolhida no primeiro momento, viramos uma empresa mais enxuta, porém muito mais rápida e eficiente, porque rapidez é fundamental no mercado de cópias, de genéricos e similares, né? Uma coisa é você ser o segundo, terceiro no mercado. A outra é quando você chega o 20º. A festa já está acabando quando você chegou para comer o bolo. A fatia do bolo vai estar pequenininha. Então, a gente hoje tem uma empresa muito mais rápida, muito mais eficiente, que toma decisões com uma rapidez muito grande. Então, obviamente, nesse mercado é fundamental você ser rápido, você chegar na frente dos concorrentes, e isso faz toda a diferença nos processos. Hoje, a gente é uma empresa que está mais ágil para as tomadas de decisões, está chegando mais cedo com o produto no mercado. Então, isso tudo me dá uma segurança muito grande de acreditar que é possível, sim, atingir esses objetivos. E, além disso tudo, tem quase 500 pessoas por trás, trabalhando duro pra caramba. Essas 500 pessoas têm famílias. Então, a minha responsabilidade é muito grande com essas pessoas para dar a ela a notícia de que, sim, a gente vai chegar nos nossos resultados, a gente tem condição de chegar no objetivo. Eu acho que só olhando para dentro da Med Química e ver que tem tanta gente boa trabalhando, só isso me faz sair de casa todos os dias extremamente motivado. Eu gosto pra caramba. Você falou da questão da agilidade, Alexandre. Fiquei curioso para entender que o Alexandre descentralizou os processos, deixa de ser um CEO que centraliza tudo para empoderar a sua alta gestão, ou essa agilidade vem de outro processo que vocês criaram internamente? Eu acho que primeiro vem da cultura, sim, né? Eu sou um cara que dá bastante autonomia para as equipes. Eu costumo brincar que cada liderança na empresa que eu trabalho é o CEO do seu metro quadrado, do seu espaço, né? Na sua área, cara, você é o CEO, a tomar decisão é sua. Sim. O meu papel é apoiador e conselheiro.
Obviamente, existem questões extremamente críticas e cruciais que a responsabilidade é minha e eu não fujo dela. Mas a gente acabou alterando processos, fazendo com que muitas das tomadas de decisões fossem tomadas a nível até gerencial, nem só de diretoria. Ou seja, muitas coisas que vinham para o CEO, para os diretores, para se discutir, para se analisar, passam a chegar agora, olha, essa aqui é a nossa decisão, por causa disso, 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 disso. E a gente apoia ou não, pensa mais um pouquinho, porque falta isso. Mas, de um modo geral, o processo ficou muito mais rápido, as pessoas se sentem mais respeitadas e reconhecidas, né, porque a empresa mostra confiança nelas. Então, sim, houve uma mudança de cultura. E, obviamente, isso traz com que você reveja os seus processos. Sei lá, existem processos que tinha que ter a assinatura do presidente. Caraca, isso é irrelevante, a minha assinatura é irrelevante para comprar papel para a copiadora do corredor. Então eu saio da jogada, é uma etapa menos. Então a gente encurtou também alguns processos para que eles se tornassem mais ágeis e, obviamente, processos que esse enxugamento não afete a performance ou o desempenho da companhia de um modo geral. É verdade isso, mais de 50% da equipe é feminina e muitas estão no papel de liderança. Eu queria que você me comentasse um pouquinho disso, como fomentar uma cultura inclusiva e que promove essa diversidade. E outra coisa, como é que vocês apoiam a carreira dessas mulheres? Isso eu estou muito feliz mesmo de comunicar, porque a gente estava numa reunião em fevereiro, só com as lideranças, diretoria e gerência, e era num auditório assim, né, com as pessoas sentadas em modelo de arquibancada. E aí eu tava ali embaixo, então eu comecei a contar, um dedinho apontando mesmo, né, um a um, assim, e deu, eu contei 3 vezes, e nas 3 vezes deu mais gerentes mulheres do que gerentes homens. Legal. Eu falei, cara, é verdade, a gente já conseguiu isso. Então, para mim é uma satisfação muito grande. Não consigo ter essa satisfação ainda no nível diretoria, a gente tem 4 diretores, os 4 são do gênero masculino. Quero trabalhar para que no futuro, sim, a gente possa ter um equilíbrio maior nisso, mas eu acho que o principal você vai criando, que é a gerência. A partir do momento que eu tenho mais mulheres gerentes, estatisticamente a probabilidade de eu ter diretoras mulheres é maior, porque eu quero investir nos meus gerentes que no futuro virem diretores. Se eu tenho mais mulheres gerentes, a chance de eu ter futuras diretoras aumenta bastante, né? E isso não é por acaso, Paulo, isso não pode deixar a vida levar. Você precisa incentivar, você precisa estabelecer diretrizes, né? Então a gente tem uma coisa básica, por exemplo, um processo, abriu-se uma vaga para uma nova gerência e tem um homem e uma mulher. E esses 2 profissionais, eles se equivalem em tudo. Os 2 falam inglês fluente, os 2 têm MBA, os 2 têm 10 anos de experiência, empataram em tudo. Sim. Vai entrar a mulher. Essa é a regra, não é, vamos botar então ela para ajudar. Não, é regra. A gente quer povoar a companhia de mulheres, né? Eu acho que é importante. Toda companhia é um reflexo da sociedade que ela está inserida, Paulo. Toda. Então, se você entra no site do IBGE e você vê que no Brasil existem mais mulheres do que homens, cara, na média química tem que ter mais mulheres do que homens, é proporcional. E como é que a gente, respondendo a segunda parte da sua pergunta, como é que a gente atrai e retém essas mulheres? Aí, obviamente, existe uma parte que é igual para todo mundo, né? Para homens e mulheres, que é treinamento, desenvolvimento, confiança, aquilo que eu falei, atribuindo responsabilidade, você é o CEO do seu metro quadrado, não importa se é homem ou mulher. Mas, no caso das mulheres, existe um cuidado especial. Qual é esse cuidado especial? Fazer com que elas sejam acolhidas da melhor maneira, que elas percebam que não existe discriminação, que elas percebam que não existe machismo nessa companhia. Isso não pode ser natural, isso tem que ser mandatório, top-down da diretoria, do presidente. É deixar claro que a gente não admite discriminação, que a gente não admite machismo, que a gente não admite qualquer tipo de diferença entre profissionais homens e mulheres. Não admitimos mesmo, né? A área de compliance é super atenta com isso. A gente está sempre monitorando situações sensíveis e que estão no limite, no limiar do racismo, do preconceito, da discriminação, do machismo. E a gente atua muito fortemente para evitar isso. Ou seja,
criar um ambiente acolhedor em que as mulheres falam, cara, aqui eu me sinto bem, aqui eu posso ser eu mesma, né? É isso que a gente quer. Dentro desse tema, já que a gente está falando um pouquinho agora de diversidade, eu queria entrar no tema sustentabilidade. Eu vi no LinkedIn que vocês receberam o selo Eu Reciclo. E você que fez esse post comentando o seguinte, estamos iniciando essa cultura. Qual que é a importância para vocês, Alexandre? Você agora, como o head dessa indústria, qual que é a importância de vocês de ter uma empresa com um propósito que olha para uma cultura sustentável? Muda alguma coisa para vocês, para os gestores, para a empresa? Muda muito porque o famoso ESG, né, a sigla que hoje está na moda, é um aprendizado para todo mundo, inclusive para mim. Por isso é que eu fiz questão de post dizer, é um início. É um início mesmo. A gente está aprendendo muita coisa, a gente está entendendo como é que é a vida corporativa nesse novo patamar de sustentabilidade, de ecologia, de responsabilidade social. Isso muda para todo mundo, porque a grande maioria das pessoas tem, 10, 15 anos de mercado, não tinha nada desse papo. Então elas foram treinadas, se desenvolveram num ambiente completamente diferente. E aí lembra aquilo que eu também falei no início. Eu acredito muito em educação e aprendizado, não importa com quantos anos você tem. É isso. Enfim, eu tô aí com quase 30 anos de mercado, quase 20 como CEO e estou aprendendo. Então, ESG para mim, sustentabilidade, meio ambiente, responsabilidade social, é um aprendizado novo. E como todo aprendizado, é preciso perseverança, dedicação, o tempo inteiro. A gente chama de pílulas de sustentabilidade. São mensagens que todo mundo recebe toda semana, com orientações, com dicas, né, de como proceder em determinada situação. Isso reflete, as pessoas ainda não têm noção, acha que é eco-chato, mas, cara, isso reflete diretamente em grana. Nitidamente, as companhias que se preocupam hoje com sustentabilidade têm valor de mercado ou terão valor de mercado muito maior do que as companhias que não olharem para isso. Isso não é o Alexandre que está dizendo, basta você entrar em índices Nasdaq, Wall Street, Bolsa de Valores, mercado, isso já mostra, números já mostram. Sim. Então eu acho que isso é um caminho sem volta e mesmo quem não goste tem que fazer. Agora, cada um no seu tempo, né? Cada um na sua velocidade, porque isso envolve mudança de cultura, isso envolve grana, isso envolve investimento. Então, cada um sabe onde dói, onde o sapato aperta. A gente está começando aos pouquinhos, a gente acredita muito no meio ambiente, né? A gente está numa região de inserção social muito forte, então eu acho que é muito importante a gente cuidar do rio que passa ali atrás da fábrica, né? A gente tem um monte de fornecedor, então a gente tem que ver qual é o nível dos empregados, dos funcionários, dos colaboradores desses fornecedores. Cara, tem alguém que trabalha com trabalho escravo? Pô, não serve. Tem alguém que joga tinta no córrego atrás da fábrica dele? Não serve, porque isso acaba me contaminando. Não é aquele papo mais que era do passado. O que é feito fora do meu muro não me interessa. Não, hoje me interessa. O cara que me fornece matéria-prima, a transportadora que leva o meu remédio, ela precisa estar completamente alinhada com o meu ponto de vista, com os meus valores. Senão, vai ser feliz com outro parceiro, mas não com a gente. É isso aí. Alexandre, estava aqui pensando, né? A gente falamos antes da questão de ser uma empresa que copia e você mesmo falou, não, mas olha, em medicamentos isentos de prescrição a gente tem inovação incremental. E eu fico me perguntando aqui, Alexandre, você é desses que desafia o teu time e fala assim, gente, não é porque nós somos uma empresa de genéricos e similares que a gente não pode inovar. Temos que aí questionar o status quo. Você é uma pessoa que incentiva isso, a inovação em processo, a inovação em abordagem, a inovação incremental? Porque às vezes as pessoas também sentam na cadeira e falam, eu sou uma copiadora, é pegar o produto pronto, lançar, acabou. Como é que faz isso numa empresa como essa, Alexandre, de ficar desafiando esse status quo? Eu concordo muito com isso que você falou, porque primeiro que inovação não é só lançar produto novo. A inovação ela está num monte de coisa. Você pode ter o mesmo portfólio durante, 5 anos e ser uma empresa extremamente inovadora num monte de coisa. Até na forma de vender esse portfólio, né? Ou seja, eu tenho um produto que está há 10 anos e, de repente, eu começo a vender ele na internet. É uma inovação também, ainda que seja o mesmo produto que antigamente eu vendia no balcão, né? Então, eu incentivo, sim, as pessoas a pensarem fora da caixa. Eu gosto de pessoas que pensam diferente de mim, né? Se não tiver ninguém que tenha um ponto de vista ou uma visão diferente da minha, imagina se eu estou levando todo mundo para o abismo. Não vai ter ninguém para gritar, para aí,
nós vamos cair. Né? Então, eu acho que é muito importante a diversidade de pensamentos e o líder incentivar a inovação. Inovação implica em riscos, sim, mas mesmo os riscos podem ser calculados, né? E o erro faz parte do processo de inovação, né? A tentativa e erro. A única coisa que eu falo para a equipe é: vamos errar, gente, pode errar. Só não erra erro velho, erra erro novo. Né? Eu acho que isso é muito importante. Errou uma vez, cara, tenta aprender o máximo para não repetir, né? Ou mesmo você não errou, mas o coleguinha errou e falou, ele fez uma lambança, não vou pelo mesmo caminho, né? Aquele exemplo que eu também sempre falo com as pessoas. A gente pega o mesmo caminho na floresta e no final deste caminho sempre tem uma parede, qual é a chance de eu pegar esse caminho de novo e a parede não estar lá? A parede vai estar lá, né? Então vamos buscar outro caminho na mesma floresta, mas olha, por aqui eu vou dar na parede, por aqui eu nunca fui. Vamos lá. Vamos para a direita, vamos ver o que dá. E em vez da parede, deu um abismo. Beleza, já sabemos que tem 2 caminhos que não vale a pena pegar. O da parede e do abismo. Mas existem outros caminhos. Então a inovação faz parte, sim, da minha diretriz. As pessoas sabem disso. A gente dá segurança e conforto para elas tentarem e errarem. E a gente orienta, cara. Já errou. Vamos lá, vamos buscar outra coisa. Não adianta fazer de novo, porque aí é perda de tempo, perda de dinheiro e vai dar estresse. Eu tenho aqui, Alexandre, um quadro aqui no Vioral que chama IA Agora, que é falar do tema IA, que é o grande assunto aí no mundo todo. Qualquer evento de inovação que você vá, você fala, é IA. E eu quero sempre saber das pessoas que estão aqui participando no Vioral. Primeiro, como é que você usa a IA no dia a dia como gestor, se já está usando, e se o grupo Looping, a Med Química, tem aplicado IA nos seus negócios, nos seus processos. Primeiro é deixar muito claro que a IA veio para ficar mesmo, não tem jeito, a gente vai ter que conviver com ela e tentar tirar o máximo proveito positivo disso mesmo. Eu acho que, bem utilizada, ela vai ajudar bastante. Tanto na Med Química como na Looping, ainda está incipiente o processo, poucas áreas têm a IA assim, efetivamente trabalhando. A gente, na Med Química, a gente vê em 2 áreas. Na administração de vendas, eu acho que ela consegue fazer um trabalho braçal, né, extremamente operacional, em que você não precisa mais de pessoas, né, dezenas, centenas de planilha, análise de cliente, notas, faturamento. E do ponto de vista também financeiro, existe uma série de procedimentos contábeis. Você não precisa de pessoas operacionais. É colocar a fórmula no Excel e vai embora. Então, a IA pode fazer isso. Poxa, então a IA vai tirar emprego dessas pessoas? Aí é uma pergunta mais complexa com resposta tanto quanto. Ela vai, talvez, tirar essas posições, sim, das companhias. Mas eu posso, por que não, desenvolver o Paulo para outras posições com as características, né? Eu acho que esse é o grande desafio das empresas e dos governos. Se você tem um país em que a educação é fraca e grande parte dos empregos são meramente operacionais, trabalho braçal mesmo, obviamente você vai ter um problema, porque esses trabalhos tendem a sumir ou reduzir bastante. Agora, se você, sendo um país ou sendo a empresa, eu posso falar pela empresa, se você canaliza os seus talentos, as pessoas, para trabalhos extremamente racionais, trabalhos que precisam uma capacidade analítica, trabalhos que precisam até de emoção. Existem trabalhos que precisam de emoção. Por exemplo, no RH, área comercial, a emoção é importante. Uma coisa é uma máquina sentar na frente do médico e explicar a bula de um produto. A outra coisa é o Paulo sentado na mesa em frente ao médico, sorrindo, elevando o tom de voz, mexendo, tocando nas coisas. Isso é completamente diferente, né? Então, eu acho que isso jamais vai ser afetado. Acho mesmo que isso jamais vai ser afetado pela IA. É só uma questão de desenvolver as pessoas, as capacidades das pessoas, para algo que não pode ser substituído por uma máquina operacional. Agora, o que é meramente braçal operacional, deixa a IA fazer, cara. Diminui a possibilidade de erro. As empresas vão ganhar com isso mesmo, não tem jeito. Então, eu acho que é só ser estratégico na implantação da IA e o RH saber o que vai fazer com as pessoas. Porque a demissão é a resposta mais fácil. Agora, o desenvolvimento e a relocação é a resposta mais interessante. Perfeito. Olha, gente, hoje eu conversei
o Alexandre França, que está como diretor-presidente na Medquímica, indústria farmacêutica do grupo Lupin. Alexandre, foi um papo super gostoso. E eu queria apontar uma coisa, quando a gente estava contando do case que você entrou, né, de uma situação financeira complicada, lançar 56 novos produtos nos próximos 5 anos, mais do que nem é a questão de entrar numa roubada, Alexandre, mas eu acho que aqui mostra o quão corajoso e ousado você é. E na minha cabeça eu estava pensando muito nisso, assim, o cara tem que ser uma pessoa muito corajosa e muito ousada para olhar esse cenário e falar, eu vou abraçar isso. Então, parabéns, Alexandre, desejar um enorme sucesso e agradecer pelo bate-papo de hoje. Pô, foi ótimo, eu que agradeço, obrigado aí pelas suas palavras, para mim foi um super prazer, te desejo muita saúde, muito sucesso para você, para o Via Oral, e fico à disposição, sempre que precisar, estarei aqui super aberto para a gente bater um papo, conversar, tirar dúvidas, foi muito legal, super obrigado. Legal, então, gente, esse foi mais um episódio do Via Oral e eu fui. Continue a jornada conosco no Instagram, @Vioral, ou no seu agregador de podcast favorito. 2 vezes por mês, desbloquearemos insights e engajaremos com pessoas incríveis. Lembre-se, todo mundo tem uma história, e cada história tem o poder de inovar, inspirar e influenciar o futuro da saúde.